Começa agora o nosso podcast número 14 da Cultura em Harmonia. Vamos lá. Hora marcada, o tempo é controle do comandante César. Temos uma hora para vocês que começa agora. Os microfones estão abertos para a cultura. Hoje com o nosso screte polifônico, que é o nome que nós demos para a nossa equipe, né? Nosso comandante César, nosso mestre Daniel, a doce voz da nossa querida Karina, e também, hoje, com a presença rara de Bruna. E esse que vos fala, Dom Evaldo. Então, sejam muito bem-vindos aos nossos convidados. E grudou aqui, gente, olha. Hoje a gente tem dois convidados especiais que dizem respeito à literatura, à música, também são polivalentes aí em algumas áreas da cultura, né? Então, Laura Porto, Carlos Calunga, muito bem-vindos à Cultura em Harmonia. É uma hemorragia de satisfação, praticamente um prazer extásico recebê-los a todos, né, e estar aqui com vocês. Gostei do Esses são verbetezinhos que eu uso aqui de vez em quando, né? Não são retirados do Aurélio, é invenção. É invenção. Olha só, eu estou com uma lista, tá? Olha. De verbetes. Adorei. Novos Se eu soubesse, verbetes. eu tinha preparado uma também, né? Vai ser bonito isso. Bom, pessoal, essa primeira parte aqui, os convidados se apresentam, então fiquem à vontade. Lady first, né? Vamos lá. Eu sou Laura Porto, sou escritora, poeta. Vou falar exatamente da cultura, que é a minha paixão. Eu sou filha de filósofa e de um historiador. Ah, que legal. Então, a minha vida começou já muito pequena, no meio de todas as letras, né? Minha casa sempre tinha muito da escrita, muito da fala. A minha mãe pegava uma música e fazia outra. Trocava as letras e fazia rima. Desde muito. Então eu cresci vendo ela fazer isso e isso me incentivou muito a esse processo. Hoje eu faço parte da Academia de Letras e também da NACLA, que é uma academia também. E sempre amei estar na cultura e participar de tudo. Onde nasciste, Laura? Eu nasci em Uruguaiana. Uruguaiana. Uruguaiana, sou fronteira, sou gaúcha da fronteira. Deu Uruguaiana. Lembrou uma coisa agora. Não, olha pra mim. Não. Já cumpri a minha promessa. Ela prometeu chimarrão, é? Prometeu. Prometi pra trazer um dia e eu trouxe esse dia. Só. Nunca mais. Nunca mais. Chimarrão faz parte da nossa essência. Chimarrão bebeu agora, ó. Acabou. Eu tomo chimarrão todos os dias. De manhã cedo, acordo muito cedo. O meu processo criativo começa muito cedo, né? 4 horas da manhã eu já tô assim, ó. Nossa. Que legal. Sim, ela me mandou uma mensagem às 4 horas. Isso é verdade, Sério? tá, gente? Mandei- Ela me mandou uma mensagem às 4 horas da manhã, gente. Bien sério. Confirmando, perguntando o endereço. Eu disse, querida, tu acordou um pouco cedo, não? Ansiosa? 4 horas da manhã. E é muito verdade. engraçado. Essa semana já é a terceira pessoa que fala isso. O Luciano falou assim, Laura, o que tá acontecendo contigo? Eu falei, por quê? Tu me mandou uma mensagem às 5:02 da manhã. Eu falei, sim, eu já tava acordada, já fazia um tempo. Eu tava ali. Porque eu imagino assim, o WhatsApp, ele tá ali pra ser usado. A claro. gente manda mensagem na hora que dá, na hora que consegue. Sim. A pessoa vê e responde a hora que Claro. deseja. Consegue também, claro. Sim. O problema é aquelas pessoas que deixam no... A notificação lá. Notificação, né? Então, Pim, fica batendo. Então, é. um aviso e como é que é? Uma dica. Não deixa no... Não, eu também não Que deixo. poderá receber uma mensagem às 4 da manhã. Exato. Se é meu amigo, se é meu conhecido, corte o risco. Carlos Calunga, por favor, se apresente para o nosso público. Pois é, aqui eu já vi o seguinte, né? Primeiro que eu admiro a Laura, né? Oh, meu Deus. De bastante pouco tempo, né? Desde que a gente se conhece, né? Aham. E uma semelhança que seria a fronteira. Aham. Eu sou de Jaguarão, fronteira com o Rio Branco, com o Uruguai. Ela é da fronteira mais famosa, né? Do Rio Grande do Sul, Sim. que é a Uruguaiana, com o Passo da Luz Livres. Exato. A diferença
Que aí eu vou já como é que a gente fala isso quando tem seguidores? Alguns vamos deixar de seguir agora. É que Vou cancelar. meu pai tomava chimarrão, não era diariamente, era mais que diariamente, não sei quantas vezes por dia. E eu não tomo chimarrão. Olha. Então eu sou um É o gaúcho. primeiro lenço que eu vou. Isso aí, Uma lágrima escorrendo. Eu sou um gaúcho que não tomo chimarrão, sabe? Mas não tem nada contra nem a favor. Então Sim. não tomo chimarrão. nem contra, nem a favor. Jaguarão, Pelotas, Chora mais um pouco. Nem a favor. Carrega. braço, Eu não tomo chimarrão, né? Mas fora disso, assim, o meu nome é Calunga, que foi um apelido que foi usado artisticamente, né? Certo. Naquelas composições e quadrinhos que a gente fazia na escola, Aham. tinha que colocar pseudônimo para colocar no mural, Aham. então eu usava Calunga, mas sem K e sem A, era Calungo, era mais masculino. Aham. Depois, com o tempo, coloquei o K e o A, achei mais bonito, assim, de olhar, né? O visual mais bonito, e ficou Calunga. E na literatura, como eu trabalho muito com a literatura infantil, eu usei o pseudônimo como nome literário. Ah. E colou. E não sei se guardadas as proporções, né? Meu primeiro livro foi lançado quando o Ziraldo estava no auge. Ah. E o Ziraldo, que era três sílabas também, um nome só, Calunga, Ziraldo. Então já houve uma associação meio instintiva, assim, das crianças, né? Das professoras. E então ficou Calunga. Olha onde é que nós estamos, né? Não, Giraldo, Calunga, olha só, né? Patamar, não, né? Dá licença. E agora me permite falar, eu brinco, mas devido a essas proporções, para mim hoje, para euzinha, o Calunga é o nosso Monteiro Lobato da atualidade. Tanto que ele ocupa a cadeira na academia de Monteiro Lobato. Quando a gente viu as obras dele para ser aprovado para entrar na academia, gente, tem que ser Monteiro Lobato, não tem nem o que questionar. Que legal. Porque ele tem toda a trajetória, tudo que ele faz. Olha, eu já falando de você. Não, que bom, que maravilha. Não, sabe o que é, né? Esse que ela está falando? Tem duas palavras, né? Que ontem eu estava fazendo trabalho em Canoas, com as crianças, 2 apresentações, e faz 43 anos que eu trabalho com literatura infantil. E eu acho que a partir do 5º ano eu comecei a usar essas 2 palavras no início e no fim da minha apresentação, que é muito obrigado. Uhum. Então eu quero usar essas 2 palavras aqui de novo. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Imagina, é tá? uma honra. Porque eu acho que portas que se abrem, a gente tem que agradecer sempre. E aí vem todos os conceitos, né? Os ditados, que gentileza, a gente retribui com gentileza, Exato. carinho com carinho. Então, eu me sinto em casa agora, nesse momento com vocês. Que bom. Que bom, que bom. Então, muito obrigado por estar aqui. E tem muita coisa, né, na hora para a gente conversar aí. Claro. E o nosso Screte polifônico está à disposição de vocês, mas eles vão fazer as perguntas agora para vocês, tá? Tá bom. Então fiquem à vontade, pessoal. Vamos perguntar aí com essa... Sim, e trazer um pouco dessa história para nós aqui, para o nosso Eu me público. senti com tanto medo, assim. Vou começar com uma pergunta de fogo, então. Não, tô brincando. Anda, vai. Uma curiosidade que eu sempre tenho, porque eu gosto de escrever coisas assim pra mim mesma, né? O processo da escrita pra mim é importante pra eu elaborar, né, situações, sentimentos, emoções, enfim, coisas do tipo. E eu sempre fico curiosa com como que surge para vocês, escritores, né, ou como que surgiu pela primeira vez essa vontade, esse interesse pela escrita. Não sei se foi uma coisa específica, ou foi algum sentimento, ou foi algo que foi sendo trabalhado ao longo do tempo, mas eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho. É engraçado, porque essa pergunta sempre surge, e esse ano, agora em novembro, eu lanço um livro, que é o Despertar 1993. E foi exatamente em 1993 que eu me descobri escritora. Porque na época eu tinha 16 anos, 15, 16 anos, e eu escrevi 200 poesias nesse ano. E ao final desse ano, de 1993, eu guardei todas essas poesias num papel de presente, assim, peguei um envelope e guardei de presente. E o ano passado, eu reencontrei. Claro, a gente vai mudando e passou eu tenho quase 50 anos, e quando eu fui organizar algumas coisas na minha casa, eu encontrei esse papel de presente e eu abri. Então, depois de todos esses anos, eu me dei de presente as minhas poesias em 93. Que legal. De 93. E aí eu sentei na cama e comecei a ler. Eu falei, nossa,
Eu já Nossa. escrevia isso. Meu Deus, é isso. Primeiro que fui eu. É, aquela coisa. E, Karen, foi em 1993. Então, assim, e aí tinha 200 poesias. E aí eu falei, e o meu marido chegou assim, isso dá um livro? Eu falei, dá um livro. E aí eu coloquei o nome Despertar 1993, que eu peguei todas elas. A única coisa que não tinha era nome das poesias, aí eu li todas, não mudei nada nas poesias, absolutamente nada. Elas vão ser publicadas exatamente como foi escrito em 1993, só com o nome que eu dei para cada uma. Organizei elas, não foi as 200, ficou em 178, 177, né? Só. E foi esse encontro que eu tive ano passado. Eu falei, nossa, nessa época eu já fazia poesia, eu não sabia que eu era escritora. Então, por que o nome do livro, Despertar 1993? Porque eu acho que foi ali que eu me descobri. A partir daquele momento eu nunca mais parei de escrever. Legal. Tinha 16 anos. 16 anos. 16 Isso anos. que fala muito, não? Tua juventude. Exato, e é no auge, e eu leio aquilo, nossa, como eu sofria, meu Deus, como eu amava, meu Deus, como eu tinha paixões, aquela coisa que a gente sabe que a gente tem. Da vida, né? As descobertas, os sofrimentos, as amizades, então... Revisitasse todas essas emoções. Todas, e eu lembro, nossa, eu sei porque que eu escrevi isso aqui. E aí você volta no tempo, então foi um encontro, e foi um presente que eu tive ano passado, de voltar a esse encontro. Não tinha lá no meio daquilo tudo lá, assim, tipo, Laura, uma declaração de amor e teu marido olhou, pra quem tu escreveu isso? Ficou entre as 23 Teve. descartadas. Ficou entre as 23 descartadas. Não, pior que não. Ele, nossa, tu tava apaixonadinha, né? Porque ele faz a Correção? A correção. E foi muito legal. O Ricardo também é um presente, porque ele vê como processo, Ele vive história contigo, né? Ele vive as histórias comigo, então ele abraça isso. Nossa, tanto que foi ele que disse que dá um livro, né? Vamos organizar. E foi muito bacana entrar. E aí o processo criativo, para mim, ele tem que ser livre. Extremamente livre. Eu acordo muito cedo, porque é onde eu vou lá e escrevo alguma coisa. Ontem, por exemplo, eu estava muito estressada, eu tinha uma situação muito complicada de trabalho, eu falei, quer saber? Vou escrever. E aí eu me permiti esvaziar a minha loucura do dia a dia profissional, e eu me deixei levar por aquilo que eu estava sentindo. E é muito engraçado que eu faço também escrita para algumas revistas e jornais do país. E o Ricardo, meu marido, ele sempre olha e ele fala assim, nossa, hoje tu tá brava, hein? Hoje tu tá... E é incrível também como a gente sempre quer crescer no amor e na dor, mas o ser humano, ele cresce muito na dor, né? Bastante. Bastante. E os meus processos de escrita, eles são muito mais intensos na dor e em algum sofrimento, que eu amo, tá tudo certo. Então, eu acho que o processo criativo, ele é natural. Para mim, ele é muito natural, ele é muito tranquilo. Eu sento escrever, eu preciso escrever. Eu preciso escrever se eu quero escrever, se eu sinto que eu quero escrever. Não tem isso. Porque eu não sei o Calunga, mas se eu não tiver livre para pensar, eu acho que o escritor tem muito disso, né? Para mim, a escrita, ela é o quê? Liberdade total. Ali, o que eu escrevo aqui, se ninguém gostar, tá tudo certo. Eu escrevi o que eu quis escrever. Aqui não tem parâmetro, né? Que não tem o que é bom, o que é ruim. Eu posso e eu quero e eu desejo e eu ordeno que seja livre. Então, eu acho que para mim o processo criativo, ele é liberdade de escrever. E para você, Calunga? Não, primeiro que eu tenho que me transportar toda hora de ouvinte para saber que eu vou responder depois, porque aí eu fico totalmente absorto pelas respostas. Depois que vocês estão falando, eu sei porque eu estou participando também, então eu tenho que dar como eu falar. Tá certo. Né? Não, uma vez, duas historinhas pequenas, né, para introdução. Uma que um avô que tinha a barba branca, casou realmente, né, dormia. E um dia o netinho perguntou para ele assim, um netinho pequeno, vô, quando tu deita e vai dormir, tu coloca o lençol por cima da barba branca ou deixa a barba Por cima do do lençol? lençol. E ele chegou e deu uma explicação que veio na hora também, né, pro neto. Assim, não, eu toda noite eu me cubro com jornal, com lençol. Aí depois que o netinho foi embora, ele disse assim, vem cá, mas eu me cubro com jornal, com lençol ou não?
Eu nunca Havia reparado. Nunca havia reparado nisso. E a partir daí ele começou a perder o sono. Porque ele ia dormir, mas ele ia pensar se ele ia estar ou não. Então, acho que falar sobre o processo criativo, falar sobre qualquer assunto, né, sobre conto, como é que se tá dois contistas, qual é o processo criativo para o conto, com certeza vai ter duas opiniões diferentes. Então a gente não pode nunca assim, ser muito pragmático quando houve uma resposta, assim, não, para fazer conto segundo o autor tem que ser assim. Não, tem que ser assim segundo o autor. Mas o outro autor pode ter um processo criativo diferente. Claro. Então, por isso que essa questão de prestar atenção no que estou falando, vai falar também. O meu processo criativo, eu não tenho uma explicação também, senão eu vou começar a me complicar muito depois. Ele vai Mas perder o assim, sono. ele acontece num relance, assim, sabe? E como eu trabalho com crianças, eu acho que ele é mais amplo para eu poder ter esse processo criativo. Todas as crianças, para mim, são um motivo de escrever um poema e um conto. É lindo Né? isso, né, cara? Então, eu olho para a criança e uma pergunta que ela me faz, eu coloco no personagem. Então, a minha criatividade está mais em eu ter sorte do texto, contemplar aquilo e as crianças gostarem, as pessoas gostarem. Aí sim, aí o meu processo criativo deu certo. Senão, às vezes eu noto, eu tenho que mudar alguma coisa. Por exemplo, agora, tu fez a pergunta, e como eu estou fresquinho, porque eu vim de ontem com as crianças fazendo perguntas, então eu estou com essa coisa infantil muito forte em mim, entende? Então, tu estava fazendo pergunta para nós e eu estava pensando numa resposta, mas já pensei em duas ao mesmo tempo. Então, eu vou para uma delas assim. Eu sempre gostei muito, quando era pequeno, né, de sentar na calçada. Até hoje, se eu posso, eu sento, mas já não tem muita calçada para sentar. Então assim, Ou calçadas como existia antigamente, né? que a gente podia ver o céu. Hoje a gente vê o 15º andar. Na calçada vai ver o 15º andar. Então, eu adorava olhar estrelas. E tu fez a pergunta agora, e eu me lembrei no poema que eu fiz, que diz assim: o gurizinho viu uma estrela, pensou que era um disco voador. Saiu correndo todo contente e foi contar para o amiguinho. Esse então disse, muito feliz, aquela estrela fui eu que fiz. Então a criança, quando ela ouve um poema desse, né, ela faz uma viagem fantástica, com pouquinhos versos. Ela vai no céu, ela vê a estrela, ela vê o disco voador, ela vê o amiguinho do lado dela dizendo para ela que aquilo foi ele que fez. Então, ela conta a sua história através da minha poesia. Isso é um processo criativo meu que eu não posso explicar, entende? Sim. Então, É uma inspiração. é uma inspiração. que vem. Eu acho que até a literatura infantil, principalmente, é uma missão. É verdade. A gente, quando gosta de escrever para criança, é uma missão. O dinheiro vem em quinto lugar, se tiver que ganhar alguma coisa, mas estar com elas é o prazer. Estar naquele ambiente ali, que a gente vai se revigorando, vai ficando muito mais forte, né, em sentimentos, que a criança transmite isso com naturalidade. Sim. Então, todo o processo criativo se desenvolve assim, cada um tem o seu, Sim. e se tiver sensibilidade e certeza naquilo que está escrevendo, gostar daquilo que está escrevendo, ele surge naturalmente. E aí eu vou te fazer uma pergunta, porque assim, você me disse que você tem 6 netos? 6 netos. 6. E quantos filhos? 3 filhas. 3 filhas. Facilita então, bastante. Você foi fornecedora durante Isso. um tempo. A filha mais velha tem quantos anos? Mas ela está aqui, ó, 49, né? 49. 49, tá. Então, se a filha mais velha tem 49, o neto mais novo tem? Pois é, o neto mais novo é da filha do meio que teve ele com 16 anos. Tá. Então, o neto mais novo está com 20 e... Não, esse é o neto mais velho. Mais velho. Não, mais Neto novo, mais novo. é da filha mais nova, tem 7 anos. 7. Então, durante todos esses 43 anos que você tem de profissão, de escritor, da linha infantil, vamos dizer assim, né? Você teve muitas crianças dentro de casa para compor esses trabalhos. Claro. Sim ou não? Sim, perfeitamente. A inspiração também vem aí, Mas dos filhos, dos netos. Mas aí, né? Os amiguinhos, as Não, amigas. está tudo se encaixando aqui. Esse quebra-cabeça está fantástico aqui. Tá? A segunda resposta rapidinho sobre a tua pergunta é o seguinte. Eu era assim,
profissionalmente bancário, Banco do Brasil. Aham. Né? Aí morava numa rua que tinha as minhas 3 filhas pequenas e mais 12 que eram da vizinhança. Bom, os pais se reuniam para tomar chimarrão, basicamente, né? Caipirinha de vez em quando. E eu, assim, não, como eu trabalhava de noite, caipirinha não podia tomar. O chimarrão não estava no meu alcance ali. Eu tinha uma garagem muito grande, levava as 12 crianças para a garagem para contar a história. Olha. Aí eu contei todos que eu sabia, e que são as Tradicionais. tradicionais. Tá. Aí quando começou isso depois de um certo tempo, começou a faltar a história. Você começou a criar. Agora, para não perder esse momento maravilhoso, eu vou ter que inventar a história. Olha da onde. Tá vendo onde nasce? Aí eu já sabia do gosto deles, todos. Sim. E eu fazia o seguinte, tinha um que incomodava, que a gente botava ele sempre como vigia do castelo. Ele ficava querendo divertir. Então o castelo era a garagem. E ele já gostava daquilo, ele chegava já ia ali para frente na hora das Não histórias. incomodava. Que legal. Mas olha só que interessante, né? Eu sempre falo que escrever para criança é muito difícil. Eu não consigo escrever para criança. O processo criativo é completamente diferente. E realmente, escrever para criança é difícil, é desafiador, é missão. Todos os outros escritores, eles escrevem para eles. Primeiro para eles, depois para os outros. E o infantil não. O infantil, ele tem que escrever. Ele é específico, Ele né? é específico. Tem uma linguagem, tem uma didática, tem todo um contexto aí para ser Exato. colocado, né? Tem uma responsabilidade também, Sim. né? Muito Porque grande. são crianças que vão Exato. absorver aquela Exato. ideia, aquela Tem Não, uma sabe- classificação etária Exato. também, né? E trabalhar assim, essas coisas que um adulto, como a Laura falou, por exemplo, o adulto sabe que todo trabalho teu vai ter, a princípio, com muito otimismo, 50% que vão gostar e 50% que não vão gostar. Exato. Bom, com a criança, tu tem que trabalhar com uma margem muito maior, porque tu que gosta delas e quer que elas gostem de ti. Entende? Então o processo não é com o leitor, Exato. É diferente. é humano mesmo, é fraternal o projeto. E aí eu fiz a primeira história dentro assim, eu já sabia qual era o tema que eu tinha que desenvolver pelo meu eleitorado ali, né? Sim. Aham. Então eu fiz o que é Amor de Bruxinha, que naquela época tudo que é bruxa vestia preto, tinha uma vassoura caindo aos pedaços e era do lado mal. Né? Tem o Do chapéu lado B. bicudo. E a fada era boazinha. Eu fiz criei uma bruxa com a idade delas, entre 10 anos, por aí, né? Que tinha vestido vermelho, todo colorido, e adorava fazer doce. Então as crianças duvidavam como é que uma bruxa pode ser boa, Olha. mas ela fez uns doces e na hora de brincar, ela ficava distribuindo doce. Até que um dia convidaram ela para brincar, porque ela só podia ser boazinha se ela fazia doce, né? Então por isso que Amor de Bruxinha. Desmistificou, né? Desmistifiquei a bruxa. Aí quando Bagunçou as bruxas, as crianças. não, e quando a professora me convidava para ir na aulinha dela, fazia uma pecinha e disse, olha, é uma briga aqui porque ninguém quer ser fada. Todo mundo quer ser a bruxa. Porque era a bruxa boa. Porque a bruxa boa. Que legal. Então, Pô, tu desmistificou coisas. O Desmistificou Calunga, coisas. não, o Calunga deu uma crise existencial na bruxa. Claro. Não é só na bruxa, porque se a gente for lembrar das fadas. Quem sofreram foram as fadas, né? Quem sofreu, coitada das fadas, gente. Pois Porque- é. E aí que tá. Aí, como eu falei no Ziraldo, acho que foi a Ruth Rocha, né? A Maria, não sei, a Ana Maria Machado, foi uma das duas que fez o livro A Bruxinha que Era Boa. Então, que Amor de Bruxinha e A Bruxinha que Era Boa já começaram a fazer uma comparativa das duas e o meu livro foi embora da Claro. A outra era muito mais. Mas assim, Eu acho que levando- Maria Clara Machado. Maria Clara Bruxa que era Machado, boa. isso. Levando por esse gancho, assim, me vem essa coisa assim do tipo, pô, quando a pessoa é criança, só tem historinha triste. Ah, tirei o pau no gato. Ponto. Matou o gato, tadinho. Ah, né? Boi da cara preta. Boi da cara preta, né? O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. Quer dizer, o que sobra de bom Uma nessa... tristeza. né? É o Nananenê, que a Cuca vem pegar. A Cuca vem pegar. Papai foi na roça, Nossa, mamãe é. foi Agora pesar. tem que trabalhar, Tá ficou com a perdido. criança. Tá A versão do perdido. gato dizendo surtei É? e dei na Dona Chica. Né? Entendeu? Pô, Calunga, fica aí uma sugestão para te mudar um pouquinho esse contexto dessas historinhas aí, dessas canções, entendeu? Porque a tua ideia foi excelente, sensacional. Laura, en el caso teu, ¿para dónde va él para lo infantil? Y en el caso teu, tus escritos, ¿para dónde van?
Eu adoro escrever crônicas que fazem a introspecção. Que a pessoa possa olhar, nossa, eu nunca pensei sobre isso, eu senti isso, mas não sabia que era exatamente isso. Eu não gosto de falar da autoajuda, se bem que todo livro, hoje eu sei que todo livro é autoajuda, né? Sim. Durante décadas a gente... Dá pra falar palavrão aqui? Pode. Acho que o YouTube vai... Vai às 20 horas pro Tem ar. o M lá, enfim, mas sempre a gente falou, teve preconceitos, né, contra os livros de autoajuda, mas eu gosto muito de falar sobre psicologia positiva, sobre desenvolvimento humano, sobre essa introspecção de saber quem você é, o que você pensa, o que você sente. Eu vou muito para esse lado, assim, de... Deve haver influência de tu mãe, que era... Sim, a filosofia vem gritando, berrando dentro de mim o tempo inteiro. Eu gosto muito da linha de Sócrates, que ela é questionadora e faz a pessoa pensar e refletir. É isso mesmo, é isso que eu quero, é isso que eu sinto, é isso que eu posso, o que eu posso, o que eu não posso. Então, para mim, o Sócrates ele veio para justamente fazer o ser humano pensar, parar e tirar aquele tempo ali, se questionar o tempo inteiro, mas se questionar do modo positivo, né? O que eu posso construir, quem eu sou, como eu posso ser, e é nessa linha. Eu pediria um conselho para você, para a gente, não? Há muita gente que não se anima a escrever, não tem medo de escrever, talvez escrevendo bem, a ver um pouco lhe passou a ele, né? Que escreve, pero tem medo de mostrar. ¿Qué le dirías a la gente, a los jóvenes para que escriban, o a los adultos también, para que se expresen? É engraçado que hoje eu faço mentoria para escritores que nunca escreveram. Olha. Então a gente faz todo um processo de escrita e a primeira coisa que eu falo é assim, apenas escreva. Se vai publicar, se não vai, escreva. Coloque para fora, porque quando você coloca para fora, escreve o que você está pensando e sentindo, você já começa a interagir com você mesmo. É um cuidado que você tem. Então, para quem... Muitas pessoas, nossa, eu queria escrever. Então, por que não escreve? Lembra que antigamente a gente tinha os papéis de cartas, meninas? Os diários. Os diários. Essas poesias minhas... essas poesias, elas vieram de um diário que eu escrevia todos os dias. Recentemente eu descobri um nome. Tem um nome bonito, até em inglês. Qual? Journaling. Journaling. É? Como? Exato. Journaling. Journaling. O hábito de escrever. Escrever. E eu sempre falo para as pessoas, porque a primeira grande questão que as pessoas pensam, eu gostaria de escrever. Mas será que vão gostar? Será que o que eu escrevo é bom? Isso é a última pergunta que você tem que fazer. Primeiro você tem que escrever, tirar daquilo que está dentro de você o que você gostaria. E é nesse processo que começa um escritor. Quando você começa a ter a coragem de colocar na escrita, num papel, numa caneta, né? Eu comecei a deixar escrever para si. Não ter medo de mostrar. Exato. É um pouco de receio. Venimos com um cambio. Bem, agora os segredos que só a cultura e a harmonia revela. Com vocês e para vocês, Palavras ao Vento, com a comandante Bruna. Hoje ela está de Graças. cap de capitã. Hoje temos aqui, então, algumas palavras, não se assustem. As palavras ao vento. Ainda bem que eu trouxe você, que eu não me Palavras ao vento é uma oportunidade de a gente explorar assuntos diferentes com relação a toda a vida de vocês, ou somente as obras, a vida profissional, a vida pessoal e tudo o que vocês Ou quiserem o que vier à compartilhar cabeça. conosco. Aqui temos uma caixa com 45 palavras. Alguns itens estão vazios, algumas palavras estão vazias, e aí o assunto é livre para vocês falarem sobre o que quiserem compartilhar. E os outros, aí conforme vocês pegarem o assunto, vocês vão ter que falar um pouquinho sobre esse assunto. Vamos lá. Não, agora eu vou deixar para Quer já escolher uma? Essa está livre, então. Está livre. Para você falar o que você quiser compartilhar Que sobre le a sua pueda vida. servir a nós e a sociedade. Bom, cada dia que passa,
eu me convenço mais, né, que eu sempre vou precisar e depender das outras pessoas, tanto a nível de família como a nível social e profissional. Então, quando eu rezo, né, eu rezo 2 vezes por dia. Eu rezo quando eu vou dormir e quando eu acordo. Quando eu acordo, a reza é mais leve. Quando eu durmo, a reza é mais... tem mais coisa para já vem o dia todo aí. Tem mais assunto para falar com Deus. Mas eu sempre encerro as 2, como eu falei muito obrigado, no sentido da vida em comum. Sim. Eu tenho 3 palavras que eu aprimorei dentro de mim para ver se eu não fujo delas, para eu me sentir melhor. É ter fé, saúde e gratidão. Perfeito. Então isso para mim é o meu karma, meu mantra. Meu mantra. Eu sempre vim para cá agora pensando nisso. Quando eu vim para cá, eu sempre estou com elas na minha cabeça. Toda pessoa que eu vou conhecer, eu já conheço gostando dela. Sabe? Eu quero ser amigo dela. Então, eu penso assim, eu não vou perder nada com isso. Só tenho a ganhar. E fica a dica aí para o nosso público do nosso podcast, né, da Cultura e Harmonia: fé, saúde e gratidão. Né? É maravilhoso isso. Parabéns. Isso dá um livro, gente. Eu queria só também uma trilogia. Um que você falou sobre ter a intenção de, quando conhece alguém, fazer amizade com essa pessoa, né? Eu acho que isso é muito o que a criança tem de diferente do adulto, né? Que nós perdemos muito isso na vida adulta, enfim, depois da adolescência, e nós perdemos esse interesse genuíno e puro das crianças, assim, né? Que a nossa mente já mais julgadora, né? Exato. A gente já olha ou é o aspecto físico, ou é a condição financeira, ou é, né? E daí a gente já muda tudo completamente a leitura. A criança não, né? A criança é pura, né? Bateu, levou. É tudo na mesma hora. E vem de encontro a tua fala com a palavrinha que eu tirei, que é amizade. Ai, que legal. Ela complementa exatamente isso, porque a amizade, eu entendo que ela tem que ser pura, né? Ela tem que ser sem julgamento, ela tem que ser livre de qualquer preconceito, de aceitação, né? Acolhimento, porque, tem muita coisa aí. Eu entendo que a amizade, e a gente mudou, a gente tem os primeiros amiguinhos de infância, que alguns vão para a vida, outros não, outros passam, outros vêm, mas o que eu entendo, o que eu sinto que a amizade, ela tem que ser, eu considero amigo aquela pessoa que eu posso falar tudo. E não necessariamente a pessoa vai concordar com isso. Sim. E nem eu vou concordar com ela, mas eu tenho total tranquilidade de falar tudo que eu penso, tudo que eu sinto, e da mesma forma, para mim isso é amizade. Quando você tem liberdade para ser quem você é. Sem máscaras, sem julgamento, tão mais sem difícil presas, isso hoje, né, Laura? muito mais difícil. Eu acho que a forma como a gente trata hoje as amizades, ela tá muito superficial. A gente não consegue ter essa... Eu senti muito quando eu saí do Rio Grande do Sul, eu morei em Santa Catarina, que é completamente diferente, e fui para São Paulo. São Paulo, você deixa sólido uma amizade, é muito mais difícil, porque não deixa entrar, né? É mais cosmopolita, né? Eu acho que a maior diferença está nos códigos. Isso. Então, é difícil. Em São Paulo você tem que chegar de um outro jeito. Exato. Você consegue. Sim. E às vezes você rompe barreiras de uma forma assim, surpreendente. Exato. Mas o código é diferente. O código é diferente. Então a gente estranha, porque a gente está acostumado. São culturas diferentes, são formas diferentes. Por exemplo, aqui em Santa Catarina, o pessoal é muito transparente a respeito de muita coisa. Exato. Ele deu uma saída, ele foi fazer não sei o quê, coisa e tal. Em São Paulo, não, ele não se encontra. Acabou. Aí já tá. Não se encontra. É o que interessa a pessoa desconhecida. Não vai. O pessoal que abre tudo. Exato. É diferente. É verdade. Esse é um detalhe. É uma questão de códigos. Mas na essência são pessoas. Então eu entendo que a amizade é isso. É você poder ser aquilo que você é sem máscara e sem julgamento. Porque não necessariamente você vai concordar com a atitude e o pensamento do outro. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Você pode continuar amando essa pessoa da mesma forma, contribuindo, mas respeitando. Olha, você é assim e tá tudo certo.
É sempre uma inovação. Essa vinheta é bacana, essa. Parece el Titanic. Essa hora que a gente sai correndo. Nosso quadro agora é a palavra clave. Toda melodia tem sua clave e toda ideia é sua palavra. Vamos ouvir agora a palavra clave com o nosso comandante César. Ustedes antes de comenzar esto pusieron dos palabras, una que no les gusta y otra que gusta. Ahora viene la parte que dice, Por quê? entonces, empezamos contigo. Não gosto, hipocrisia. Gosto, humildade. Humildad. A hipocrisia está naquela que desmancha tudo isso que nós falamos até agora, tá? Então, duas caras, a conveniência, tudo. E a humildade, quanto mais simples a gente for conscientemente não por interesse também, porque Claro. tem uma diferença, quanto mais pessoas vão gostar da gente de uma maneira sem pedir nada em troca. Né? Porque eu gosto que gosta de mim, sinceramente. Tem gente que não se importa com isso. Não. Mas eu gosto justamente pela velha escola de criança. Né? Eu adoro sair do palco com as crianças entrando, invadindo o palco, pegando instrumentos, deixando tudo assim. A hipocrisia pensa que não, né? A hipocrisia a gente gosta disso. Pois é. Até a verdade, né? A hipocrisia sufoca a verdade. É verdade. ¿Y tú crees que vivimos en una sociedad con mucha hipocresía? Sim, vivemos. A prova está que só em São Paulo e Santa Catarina já não tem igualdade. Então, um dos dois é um pouquinho mais falso que o outro também. Né? Sim, mas eu gostei muito quando você falou, quando você teceu aquela postura que você tem de você faz a amizade previamente. Isso é uma coisa muito bacana, porque, claro, você não sabe como é que a pessoa vai reagir a você, o que a pessoa vai te trazer. Mas se você tem uma predisposição para encontrar alguma coisa de bom, você está aberto para o que tem de bom essa pessoa, você não está exigindo nada, a pessoa vai mostrar o que tem. E o que você ganha é lucro. Né? Isso é uma coisa muito positiva. Eu vou me meter nesse ponto. Eu acho que é importante a gente, mesmo que uma pessoa seja esquisita, seja estranha, ou que não bate muito bem com a gente tem que preservar a chance dela mostrar o valor que ela tem. Uma hora ela vai mostrar. Exato. Isso. E eu falei que eu vou me meter porque o Calunga é exatamente isso. Eu nunca vou me esquecer um dia que ele chegou perto de mim e ele falou comigo como se conhecesse há muito tempo. Eu falei, gente, era uma paz. E assim, eu nunca te contei isso, né? Mas parece que todo o ao redor sumiu. Então houve essa legal, né? essa conexão. Eu falei, que ser humano é esse, cara? Que absorve. Mas porque quando ele fala com alguém, ele se entrega. Sim. E isso também é muito difícil, as pessoas. Mas isso só vem com maturidade, só vem com a espiritualidade com um nível muito elevado, com essa conexão muito diferente. Eu diria mais, até, Laura, assim, a primeira impressão que eu tive quando ele chegou aqui para a gravação, eu olhei para ele e eu vi uma criança, eu não vi um adulto. Ele é duro, né? Eu tava pegar no colo e ele vai embora. Eu enxerguei. Vai chorar. Eu enxerguei sei lá, essa foi a sensação que eu tive. Desculpe, tá, Calunga, mas assim. É como se eu estivesse recebendo um anjo, uma criança, sabe? Foi nesse sentido, assim. Então, essa pureza tu transmite. Não é a tua barba branca, ou a falta do teu cabelo, ou a tua idade, né? Que fazem isso, mas assim, a tua essência, quando chega, a gente uma essência pura. tem uma sensação, não é? É por isso Então, que eu é falo. por isso. Só Ele pessoas exala assim isso. conseguem escrever para criança, Claro. gente. Com essa luz, com essa naturalidade que exala, mesmo sem conhecer ela. Ele já chega chegando. Ele já chega chegando no bom sentido. e no outro E essa também. pré-amizade, a pré-amizade é justamente isso. Quando ele chegou, eu falei, quem é essa pessoa? Então, essa pessoa, ela traz toda essa essência. Então, a amizade começa... Eu nunca tinha conhecido alguém assim, que já traz isso na frente. Então, é para poucos. A gente tem muita sorte. É um privilégio, né? É um privilégio. A gente poder, né? Agora fala das tuas palavras aí. Eu já falei também. Não, Essa aí. Me emocionei, Claro. me emocionei. O que eu não gosto, porque a palavra não consigo.
O ser humano consegue tudo que quer, basta querer. E o que eu gosto, a gente pode tudo e ser livre. Legal. Eu preciso ser livre, eu cultivo a liberdade, não libertinagem, gente. Sim, claro. Deixa bem claro. Mas a liberdade de pensar, de agir com clareza, com transparência, com amizade, com afeto, com tudo, acho que pra Isso mim também é uma coisa essencial. muito transparente em você, tá? Porque quando a gente se conheceu foi da mesma forma, né? Já teve uma conexão, porque a gente, Foi. né? Já começamos a conversar como se a gente tivesse Há anos né? Conhecido, Verdade, né? Interessante. verdade. Só um detalhe bem pequenininho, para confirmar a responsabilidade que a gente tem com aquilo que a gente fala. Sim. Né? Aham. Tu gosta de quê? Tu botou aí? Só falou, tu gosta de? Eu gosto de ser livre, Pois é. de que a gente pode tudo. Recenzinha, ela falou isso sobre a poesia dela. Ela gosta de criar livre, ela não Certo. gosta de barreira. Então, em questão de segundos, minutos, ela foi coerente, Sim, tem sem uma se dar coerência. conta, porque ela não se deu conta disso, não. Ela falou o que ela depois colocou no papel. Sim. Então, pô, tem que confiar numa pessoa assim. Até porque esse papel nós escrevemos no Antes, começo, né? Então, tem Então. que confiar na pessoa aí que está outra coisa também que não colocou em relação ao velho, é a observação. A gente fica muito, muito, muito observador. Parece que a gente está sempre em cima do poste, Olhando. para tudo que está acontecendo na volta. Já passei por isso, já sei a Já vida. viu? Então, me chamou a atenção mesmo, que ela falou sobre a poesia dela, da mesma maneira que ela falou sobre a vida dela, com a mesma sensação de liberdade. Então, uma pessoa que tem essa coerência inconsciente, Sim. ela não mente nunca. Tem sinceridade. Ela tem sinceridade. Claro, Então, porque, das duas porque para palavras, mentir dá um trabalho desgraçado, né? Você tem que lembrar qual é a mentira que você contou para Pois alguém. é, claro. É o que eu sempre falo, é mais fácil você sempre falar a verdade mesmo que os outros não gostem ou que machuque os outros, porque aí não incomoda, você não se perde. E é muito mais Porque simples. É muito mais Mais simples, simples, né? é muito mais simples. E é tão engraçado que eu ensinei isso muito pra minha filha. E desde pequenininha, quando acontece alguma coisa ruim, ela vem assim, mãe, preciso falar com você. Porque é regra na minha casa. Eu quero saber por você. Tem que ser sempre transparente. E eu sempre falo, a mim você não engana. Então, tem que ser certeirinho. A Laura né? É ali, né? Aí eu falo, não subestima a minha inteligência. Não vem me contar mentirinha. A ver, eu voy a... sí. Desculpa. No, por favor, atienda. Temos mais um quadro. Que maravilha. Esse quadro. Que maravilha. A gente tem que Pergunta lançada, resposta encontrada. Bem-vindos ao Toma Lá da Cá com o mestre Daniel Paranhos. Certo. Então agora, eu vou apresentar para vocês o paradoxo, porque a gente sempre pensa assim, o entrevistado tem que responder numa palavra. Tá. E a gente que vai estar perguntando, começa a pensar numa palavra. E a gente acaba fazendo a pergunta numa palavra. Entendeu? Então, agora nós vamos tentar fazer perguntas complexas para que vocês possam responder Com numa uma palavra. palavra. Uma palavra. Tá. Profunda. Tá. Eu queria perguntar para o Calunga. Você trouxe o violão. Você tem uma música para tocar para gente? Sim. Yes! Eu, assim, como toda pessoa, na hora que eu pego o violão, vem uma porçãozinha de artista, entre aspas, né? Então, aquela frescura de artista, faz de conta. Tudo é faz de conta aqui agora, tá? Agora voltamos para o universo de criança. Eu devo estar com a voz rouca, porque eu não dormi toda a noite, porque eu fiquei na estrada com o ônibus parado que estava com problema. Tá. Então, desculpem essa voz de agora. Agora esqueço tudo que eu falei. Sim. Canção do Abraço. Essa música tem uma coisa muito gostosa, tá? Então vamos para o universo infantil. Tá. Todo mundo aqui, a partir de agora, tem 7 anos de idade. Tá? É que deu meu pirulito. Tá? Então, essa música ela tem uma grande vantagem Minha numa parte professora dela, vocês vão Matilda. notar, que ela pode ser bom dia, boa tarde ou boa noite. Então a gente troca essa parte da letra conforme o momento que vai cantar a música. O original é bom dia, mas agora vai ser boa tarde. Tá. Tá certo. E tem uma parte que nós vamos participar dela, tá? Então só participa assim, na volta mesmo, para não dar problema de levantar. É complicado fazer conta, né? Nessa idade a gente não era muito bom de matemática. 7 anos não aprendeu ainda.
Dê boa tarde com um sorriso nos lábios. Boa tarde. Boa Boa tarde. tarde. Diga como vai, apertando forte a mão. Todo mundo se aperta uma mão do outro, tá do lado. Como vai, como vai, como vai? Quebre costela num demorado abraço. Trate todo mundo com carinho e afeição. Quando eu disser agora na parte do refrão, toda vez que eu olhar para vocês e fizer assim, vocês façam assim, ó, ei, bem baixinho, tá? Seja feliz, faça feliz o seu irmão. Não custa nada ser camarada, não custa não. Dê bom dia com sorriso nos lábios. Bom dia. Diga como vai, apertando forte a mão. Como vai? Quebre costela num demorado abraço. Eita, nós! Viva todo mundo! Trate todo mundo com carinho e afeição. Yes! Seja Aqui, ó. feliz, faça feliz o seu irmão. Não custa nada ser camarada, não custa não. Cuide da saúde pra não ficar doente. Leia e estude, que faz bem pra mente. Respeite a natureza e o meio ambiente. Leve a vida na boa alegremente. Seja feliz, faça feliz o seu irmão. Não custa nada ser camarada. Não custa não. Que lindo isso. Bom. Maravilhoso. Obrigado, Maravilhoso. obrigado. Mas as perguntas continuam para uma resposta só? Continua, Ok. né? Vamos fazer uma palavra agora, para pegar bem fundo assim. Laura, uma mágoa, um sentimento, algo que nunca foi adiante na tua vida da tua infância, uma mágoa, uma coisa que não é legal, assim. O que tu lembra? E agora? Uma palavra só? É. Meu Deus, que difícil. Despedida. Despedida. Ok. Meninas? Todo mundo se olhando. Silêncio pergunta? total. Fica todo mundo pensando em despedida do Eu quê? tenho uma pergunta para os dois. O que vocês diriam em uma palavra para alguém que nunca leu uma obra de vocês? Uma palavra. Triste. Adorei. Indiferente. Pô, vocês perderam a chance. Leia! Leia. Brincadeira. Tenso, né? É porque eu fiquei pensando no sentimento, assim. Não leu? Que triste. Eu falei indiferente, né? Eu falei indiferente porque eu me preocupo muito mais com quem lê do que com quem não lê. No caso da obra minha. Tá certo. Não no geral. O geral, claro que tu está totalmente... Mas eu ando assim, não, isso aí leia dentro dessa liberdade que a Laura fala, eu tenho essa vontade para ler ou não quer ler. Agora, a indiferença nesse sentido, eu tenho que cuidar, não dos que não leem as minhas obras, né, mas daqueles que vão me assistir, que gostam do livro. Esse eu tenho um carinho mais especial nesse aspecto, não no aspecto de vida, no aspecto de leitor, no caso. ¿Qué Inclusive, palabra porque ali- consideran vocês la más importante en su vida? Resiliência. Fé. Uhum. Uma palavra para definir sua mãe. Amor. Para definir seu pai.
Calunga. companheiro. Legal. Eu tenho uma curiosidade. Eu sempre gostei muito de ler. Eu amo leitura desde criança. Eu sempre gostei muito de escrever também. Com 7 anos eu ganhei meu primeiro concurso de poesia. Olha. Aos 15, 16, outra vez. Eu adorava participar desses concursos de escola. E eu guardava tudo em caixas também. Tinha um maior carinho por aquilo que eu escrevia. Mas num determinado momento eu me chateei, porque as pessoas copiavam. E eu, na minha ingenuidade, na minha arrogância, sei lá, eu não queria que copiassem aquilo, né? Porque eu tinha tudo aquilo como meu. Então eu joguei fora e pensei, eu não quero que nunca mais copiem minhas coisas. Eu me arrependo à morte de ter feito isso. A obra do lixo. Hoje em dia eu tenho voltado a escrever um pouquinho mais, até porque como eu sou professora, né, de idiomas, eu gosto muito de instigar os alunos também, eu adoro fazer essas trocas, como foi o caso ali da Bruxa. Então pegar esses clássicos da literatura e refazer eles junto com os alunos, né, esse tipo de coisa. Então eu sempre tive muita influência de leitura e gostar também de criar, de ter esse universo paralelo das personagens e tal. E eu gostaria de saber um pouquinho de vocês, quem que são os autores-chave, assim, os que mais influenciaram, não só na vida profissional de vocês, mas aqueles autores que realmente marcaram vocês, ou teve alguma historinha, assim, que foi a faísca para aquilo. Boa. Eu falo que a Marta Medeiros, para mim, me abriu a vontade de ser leitora. Eu li o primeiro livro dela em 20 minutos e de lá para cá nunca mais parei de ler, assim. E aí eu vou puxar um pouquinho assado, né, para nossos sulistas. Eu amo Lia Luft, Moacir Érico Veríssimo, para mim é fora de sério. É muito bom mesmo. Manuel Bandeira, eu gosto muito. Gosto muito do Eduardo Galeano, que é o nosso sulista ali. Sulista não, latino. Latino. Gosto muito da... Barrista, né? Barrista. Só faltou o chimarrão. E assim, tem muitos clássicos, só que hoje, eu não vou lembrar agora aqui, mas a gente está com tantos escritores muito bons, assim, que estão vindo de uma geração muito nova, de 20, 30 anos para cá, que estão fazendo muita história no Brasil e até fora do Brasil. Não são conhecidos, mas que estão escrevendo de uma forma muito gigante, assim. A gente tem eu não vou lembrar agora, tem um escritor em Joinville que é fantástico, assim, depois eu coloco lá. E, nossa, tem muita coisa assim. Mas, assim, o Érico Veríssimo, para mim, foi um divisor de águas. Tem uma literatura maravilhosa. E o próprio Luiz Fernando, né? Um estilo totalmente diferente. Eu falo assim, ó, que Luiz Fernando Veríssimo, todo mundo tem que ler. Tá estressado, pega um livro do Luiz Fernando Veríssimo. Você vai mudar a sua percepção das coisas. Eu tenho saudade das cobrinhas. Tem uma das cobras que é ótima. Tem as duas cobrinhas, porque ele comentava, né, que ele começou a desenhar as cobras porque era a única coisa que ele sabia desenhar. Ele não sabia desenhar, na verdade. Aí tem um quadrinho das cobras que uma pergunta para a outra: o que é o plural de pôr do sol? Aí ela pensa assim: crepúsculos. É isso. E eu acho que a única vez que o Luiz Fernando nos fez chorar foi agora na morte dele. Sim, exato. Porque é bem isso que você comenta, né? Tá triste, tá de mau humor, vai ler Luiz Fernando. Eu li praticamente todos os livros dele, porque eu começava, eu sempre li muita coisa técnica da minha área, sou administradora, então eu sempre estou lendo um livro de poesia, algo técnico e algum outro livro. Sempre leio 3 a 4 livros ao mesmo tempo. E o Luiz Fernando Veríssimo, sempre quando eu terminava um livro técnico, eu tinha que ler Luiz Fernando Veríssimo, que era, vamos, né? Daquela refresco. Aquela, né, enfim. E eu acho que o Luiz Fernando Veríssimo, ele tirava da podridão, das coisas ruins, de tudo que é ruim, ele tirava sarro de tudo aquilo. Pois ele fazia algo formidável, né? Então, ele é o escritor para adulto, mas de uma forma muito leve, lúdica, né? Então, e ele criava coisas que só ele, eu entendo que eu, adulta, na minha infância, eu li muito gibi, mas aí
na minha fase adulta, eu acho que o Luiz Fernando, ele consegue colocar essa pincelada, assim, vamos não pensar em nada, não vamos pensar em problema, em boleto, em política, em trabalho, em nada, vamos voar, vamos sair eu acho que, e eu sempre recomendo muito às pessoas que querem abrir o processo criativo, ler Luiz Fernando Veríssimo. Que você lê algo sério, alguma poesia que é linda, que é bonita, uma crônica, um livro de romance, vai lá ler o Luiz Fernando Veríssimo para sair da caixa. Eu acho que o Luiz Fernando Veríssimo ele consegue tirar as pessoas da caixa, assim, da forma de escrever, porque ele fala umas coisas que aquele analista de Bagé, o sexo dos anos, tem muita coisa ali que, assim, como é que ele escreveu isso, gente? É muito bacana. Né? Da onde ele tirou? Eu acho que é a genialidade dele. E um dos livros que eu gostei muito de ler, que foi uma conversa dele com o Zuenir Ventura. Eles fecharam uma pousada e ficaram uma semana conversando. E eles escreveram um livro disso. Gente, aquilo ali é uma pérola. É uma pérola esse livro. Porque eles colocaram alguns pontos assim, agora vamos falar sobre morte. Então eles debatiam sobre morte. Vamos falar sobre amizade. Eles debatiam sobre amizade. Só o tempo inteiro, 24 horas falando sobre isso. Então, e saiu um livro daquilo. Então é muito bacana. Calunga, e você? Bom, duas pessoas que eu falaria agora. Eu não sei se, eu acho que a gente está falando de um gaúcho, né? Pode tudo bem. Eu sou gaúcho também. Tem 200 gaúchos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, meu Deus. Estou até espirrando aqui. O paulista está espirrando aqui. O paulista, o único da terra de Blumenau aqui sou eu. O único extraterrestre. Não, olha, o seu César é argentino. Ele é da Argentina? Mas de qual cidade? De Buenos Aires, estado de Buenos Aires, estado de Buenos Aires al sur. Soy gaucho. Gaúcho, não é gaúcho. Um significado muito grande, sempre dentro dessa coerência que eu busco ela, né? Sempre busquei, Maria de Norá. Por dois fatos. Primeiro, ser professora. Segundo, pela generosidade dela. Eu estava começando a carreira, primeiro livro. Eu fui numa feira de livro e ela estava lançando uma fila muito grande. Eu ia lançar depois dela. E ela disse assim, meu filho, senta aqui perto de mim que eu vou indicar o teu livro. E depois a gente conversa. Aí a gente se conhece melhor. Bom, resumo, 30%, 40% dos leitores dela compraram meu livro. Né? Olha, e ela passou a ser minha amiga, né? passou a ser minha amiga, e eu comecei a admirar ela cada vez mais por duas coisas. Primeiro, por ser a pessoa que ela era e por ser professora. Porque eu sempre adorei professora mesmo. Eu gosto demais de professora, sabe? De conviver com professor, independente da reação que elas vão ter. Mas eu gosto delas. Então, Maria de Norá, nesse sentido também. E o Mário Quintana, pela simplicidade da poesia dele. A simplicidade. Uma vez ele escreveu assim, que ele nunca tinha visto uma modelo posar nua de óculos. Eu fiquei, acho que 3 meses pensando naquilo. Eu nunca vi uma modelo nua de óculos. E, quer dizer, essas tiradas assim, né? E como eu também escrevia literatura infantil, eu comecei a me identificar muito e ler Mário Quintana. Então, essas duas pessoas são fundamentais. Mas, assim, o Dionísio da Silva, também, que escrevia uma coluna sobre língua portuguesa, para caras, que era uma revista totalmente sofisticada, e ele escrevia sobre língua portuguesa, o significado das palavras, e tinha muitos leitores. Eu fiz uma entrevista com ele quando eu trabalhava no jornal lá em Santo Ângelo, e eu assim, eu quero ser escritor, e mostrei um conto para ele. Ele diz assim, primeiro, tu como jornalista, tu é muito bom, embora tu seja advogado de profissão, porque tu faz boas perguntas. E as boas perguntas é que levam a boas respostas. Aquilo me marcou, olha, faz 50 anos isso, e até hoje eu tenho essa frase dele, as boas perguntas é que levam as boas respostas. E eu sempre repito isso para as crianças, claro. Olha, se vocês me perguntarem qualquer coisa, a pergunta de vocês é muito importante, tomara que a minha resposta seja também. Então, quer dizer, a gente vai aproveitando essas coisas, né? É o acúmulo de experiências boas. De experiências.
Quadro novo? Falaram da cobrinha, tá vendo aí? A serpente. Temos bruxa, temos cobra. Bom, a gente tem um quadro final que é Notas da Cultura, Ritmos da Cidade. Já foi. Tudo isso com Eu a tinha doce pergunta. voz da Karina na agenda cultural. Peraí, para não engasgar. Esse é um momento para vocês falarem um pouquinho, divulgarem as mídias sociais de vocês, para falarem também um pouquinho sobre os próximos eventos, tem um lançamento de livro, alguma feira onde vão participar, se vocês dão oficinas, né, de leitura, de escrita. Então é um momento para vocês divulgarem um pouquinho o trabalho de vocês. Não dá tempo de dar a tua pergunta? Não. Bom, Pode começar. eu acho que não é mais rápido assim que teu. Vamos ver então. Por que tu diz? A Laura fala bastante. Não, é que eu escuto muito a Laura, depois eu me perco depois eu me perco na resposta minha. Como eu estou com ela ainda na cabeça, então. A minha agenda, depois que eu vim aqui para Itapema, né? Eu sempre também, para variar, eu sempre gostei de Santa Catarina, não só do litoral, porque eu trabalhava muito no oeste, que era mais próximo do Rio Grande do Sul, então lá eu ia muitos trabalhos lá. Mas não, agora eu vou ficar mais, isso aí é a minha esposa, os dois acima dos 75, né? Então assim, não, eu quero ficar mais em casa agora. Então eu quero fazer trabalhos nessa região. Amanhã eu tenho um encontro com idosos em Porto Belo. Tá. Depois tem a festa do literário, né, aqui em Já Campo teve. Ah, já teve? Passou, foi Já teve, maravilhosa. tá? Eu tive o prazer de participar dessa festa. Vai ter a Feira de Porto Alegre, dia 10 de novembro, eu tenho o 20º ano consecutivo que eu faço a Feira de Porto Alegre no auditório com as crianças lá, na feira. E Seus livros, onde Mas se encontramos? os meus livros, os dois últimos, que é Será que o Pum das Flores é perfumado? Será que O o... pum das pum flores das é flores. perfumado. Eu preciso saber disso também. Essa é uma boa pergunta. É de pequenos contos e assim, que são contados na primeira pessoa. Genial isso. Fico Uma aqui menina, imaginando. uma menina que se chama Letícia e o menino se chama Samuel. O Samuel é uma classe, até vou dizer isso aqui porque nós somos adultos, é uma classe um pouquinho mais alta com aquela realidade de classe média alta. E a Letícia é de uma classe média mais baixa. Então os assuntos vão nas famílias com os dois tipos de Sim. comportamento social. Claro. E então esse está na Amazon. Como também esse que nós estávamos conversando, Diário de um Avô para a Frentex. Que é os diálogos. Cara, isso também é genial, né? Só o título já é genial. É um avô conversando com os netos e uma hora ele aconselha os netos, outra hora ele diz poesia para os netos e com todas as idades que os netos podem ter nessa convivência. Então tem contos, tem crônicas, tem poesia. Tem tudo no livro. Que legal. Uma coisa só. Calunga _Neves é o Instagram. Tá. Carlos Calunga Neves, o Face. E faço, claro, né, a consequência, faço oficina, que o nome é a vida em prosa, a arte de brincar com as palavras. É o nome Arte da de oficina, brincar com as palavras. que tem a versão para adultos e a versão infantil. Ah, A cara, arte de isso aí brincar me deu com uma as ideia palavras. muito legal, vice. E essa sabe... Já estou aqui elaborando. Essa música, por exemplo, o mesmo efeito que ela tem aqui, eu faço na oficina também com os professores. Que legal. Então, sempre uma interação lúdica, né? E sempre visando alguma coisa de valor dentro do contexto. Muito bom. E qualquer outra coisa que me convidarem, eu faço. Tô dentro, né? Tô dentro, Não Calunga. tem problema. Vamos lá, Laura, vende teu peixe aí. A minha rede social é Laura_Porto, tanto no Facebook quanto pro Instagram, LinkedIn, tudo. Esse é o meu segundo livro, né? Lancei agora no mês de outubro, na Festival Literário, O que Ninguém Diz em Voz Alta. Isso é interessante. Muito maravilhoso, vocês têm que ler. O que Ninguém Diz em Voz Alta. E agora em novembro eu vou lançar, não tem data ainda, mas eu vou lançar o Despertar 1993, que são essas poesias. Tá. lá Já de- tem quem está fazendo as capas?
o desenho, coisa assim. Olha! Estou só... Estou só sugerindo, assim, pensando, assim, né? Sutilmente. Uma curiosidade, assim. Esses dois já estão gratuita. prontos, já estão rodando, mas os próximos vamos conversar. Vamos vender o nosso peixe aí também, né? E eu tenho o primeiro livro que vai sair agora, a terceira edição também vai sair em janeiro, que é o Liberte a Sua Libélula, Exercitando a Sua Liberdade. Foi o meu primeiro livro. Que eu tenho autografado. Isso. Muito Só bom. um detalhe aqui, e o café filosófico não vai falar nele? Ah, o Café Filosófico a gente vai ter agora em novembro, se eu não me engano, no dia 7 de novembro é o Café Filosófico. Espero todos vocês, convidando vocês. O Café Filosófico, o Calunga participa. Meus queridos maravilhosos nunca foram, né? Mas tudo bem. Minha esposa foi, a minha filha já foi. Ele E é disse que é fantástico. ótimo. Eu tenho que dar mão palmatória, realmente eu não vou. Tem que ir. Por quê? Porque geralmente é das 7 em Vocês diante. cantam, né, gente? Daí Eu ensaio todas as noites. Artista Tem é assim, como. né, gente? Eu não tem como fazer. Todas as Mas o noites. Café Filosófico foi uma ideia que eu trouxe de São Paulo. Sim. E Era um programa de antes da cultura. pandemia a gente já fazia, depois paramos e agora voltamos, faz uns 4, 5 meses. E a gente já tá no 20º. É isso aí. Olha lá. Tá Conversa paralela. Conversa paralela. Ele tá falando Pleno endereço. podcast. Olha, pleno podcast. Eu estou ajudando, Deixa- Ele tá falando onde que é. Olha E isso. assim, o Calunga já foi, já que vocês ainda não foram, né? Mas o Café Filosófico, eu vou dizer que, pra mim, é uma das coisas mais envolventes dentro da evolução de consciência. A gente discute lá temas incríveis e é muito bacana porque a gente não divulga o tema antecipadamente. Mas divulga o endereço. Que Ah, o endereço, Ele sim. perguntou o endereço. Onde é que É o tá endereço, no Hotel Hilton, na Praia Brava, no restaurante Hotel Hilton, na Praia Brava. Tem um Maravilhoso café espaço. maravilhoso esperando pela gente lá. E é quase 1h30 de debates alucinógenos. Agora sim. Mais ou Pode menos pedir como o emprestado nosso. umas palavras sinônimos ali do Evaldo. É, mais ou menos Gente, isso. e o nosso screte polifônico vai dando chauzinho, né? Lamentablemente se acaba el tiempo. É, Fica né? cosa Então, assim, palavras finais, se querem alguma coisa falar, fiquem à vontade. No, yo solo agradecerlo estuve perto de parceiros que transitamos por un mismo camino, ¿no? Siendo felices a través de la escrita, eso sobre todo, y sobre todo él con crianzas, yo tengo también experiencias con crianzas también muy lindas, entonces agradecer la presencia de vocês, a prestarse a compartir este tiempo con nosotros. Obrigado. Graças. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. Tava eufórica para estar aqui. Pode me convidar, né? Pode. E o papo continua lá no café. Agora Isso. Esse foi mais um Cultura em Harmonia. A gente se encontra no próximo episódio, sempre no ritmo da cultura. Que a arte siga ecoando em nossos corações e que a harmonia nos reúna de novo em breve. Eu vou encerrar o nosso programa de hoje fazendo uma homenagem a uma querida amiga que faleceu essa semana, que nos deixou, que cantava conosco no coral. Coralista. Né? E a gente sentiu muito por ser uma pessoa tão bacana, Então eu fiz um texto fazendo vamos dizer assim, uma colocação, uma conexão com o que nós conversamos hoje. Ok? Uma homenagem, então, a Ellen Schwartz. O texto é sobre a memória de afeto. Nesta semana, nos despedimos de uma amiga querida, Ellen Schwartz, que cantava conosco no coral. Sua voz agora silenciou entre nós, mas não se apaga. Ela ecoa na lembrança, no timbre da amizade e permanece no infinito. Como as notas que se perdem no ar e, ao mesmo tempo, ficam gravadas dentro de nós. E é curioso pensar que hoje recebemos aqui escritores, né, como Laura Porto, Carlos Calunga, porque a escrita tem algo em comum com o canto coral. Ambas resistem ao tempo. O escritor escreve para que sua voz siga viva nas páginas. Nós cantamos para que a emoção siga viva na memória.
Ellen deixou sua história escrita em nossas vidas, não com tinta, mas com o som da sua voz, com a sua presença generosa, com a sua alegria e o seu carinho. Que a vida siga sendo esse livro em aberto, livre, em que cada encontro é uma página, cada amizade é um capítulo, e cada voz que cala continua ressoando na história que vivemos juntos. Ellen, sua canção permanece conosco. Vá em paz, minha amiga querida. Nossa amiga querida. Né? Até o próximo. Você tá tão diferente. Na sua boca falta um dente. Você tá tão diferente. Na sua boca falta um dente. Se você está sorrindo, a gente vê claramente que o seu sorriso é lindo. Mesmo que falte um dente, se você está sorrindo, a gente vê claramente que o seu sorriso é lindo. Mesmo que falte um dente, mas você tá tão diferente. Na sua boca falta um dente. Você tá tão diferente. Na sua boca falta um dente. Se cair algum dentinho, lai, 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 siga feliz e contente, lai, 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 pois no lugar do buraquinho, lai, 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 vai nascer um outro dente. Mas você tá tão diferente. Na sua boca falta um dente. Você tá tão diferente. Na sua boca falta um dente.